No coração de Cajuru, uma melodia atravessa os séculos. Essa é a história da Associação Musical Cajuruense, uma banda com mais de um século de tradição e paixão pela música. A primeira banda de música de Carmo do Cajuru foi fundada pelo padre Guilherme Nunes, quando ele chegou em 1875, e atuou à frente dessa primeira formação até sua morte em 1889. Segundo o relato do livro História de Carmo do Cajuru, do professor Oswaldo Diomar, após a morte do padre Guilherme, o regente da banda era grande músico conhecido por Nico Marra, que se encrencou com o vigário, o padre José Alexandre, e não queria mais tocar nas procissões. Daí apareceu um músico que, segundo informações, foi trazido do Rio de Janeiro para ensinar música no povoado, esse que era conhecido como Chico da Costa. E para resolver esse impasse com a igreja, resolveram fundar outra banda no povoado. Essa outra banda foi quem divulgou entre nós os motetos dos passos, que até hoje são tocados durante a Semana Santa. Com o tempo, essas duas bandas reduziram-se a uma só e passou a se chamar Banda Santa Cecília. Em meados de 1930, a nossa banda já era considerada como uma das melhores do nosso estado. Em 26 de julho de 1971, o músico José Vital Filho, a fim de receber investimentos para a banda, decide criar a Associação Musical Cajuruense e automaticamente extingue-se a Banda Santa Cecília. O padre João, na época, decide então doar os instrumentos da antiga banda para essa associação musical. E de lá para cá, milhares de músicos já passaram pela banda, deixando o seu legado e levando consigo memórias inesquecíveis. A banda, para mim, foi uma instituição que mudou a minha vida, né? A banda foi um divisor de águas na minha vida, assim. E o que me levou a fazer esse trabalho lá foi exatamente as coisas que eu fiz a vida inteira dentro da banda de música. Então a banda, para mim, ela foi muito importante nesse sentido, me transformar no que eu sou. A Associação Musical Cajuruense hoje ela tem uma importância ímpar para a sociedade cajuruense. A Associação Musical Cajuruense sempre se dedicou à promoção da música, à formação de jovens músicos e à permanência dos mais experientes.
Eu entrei na banda em 2006, com 12 anos, mas eu lembro que em 2005, com 11 anos, eu já queria entrar para a banda. Eu acho na banda, como já começou assim, no grupo, né, na escola, o Dinho passou a ser o professor da gente, de professor daí, foi para a banda também. 15 anos, é por aí. 1961. Eu era criança, o moço falava, vem cá, Grilo, para você aprender. Você vai aprender a tocar na banda e tocar no sino. Consegui, todos os dois. Eu entrei na banda com 11 anos de idade, em 2001. Na época existia apenas uma exigência, que era uma idade mínima, de 11 anos. A banda sempre brilhou nos meus olhos e tinha essa exigência, que a idade mínima era 11 anos. Então eu custei esperar. Eu entrei na banda no ano de 1990. Eu tinha acabado de completar 12 anos e a minha avó foi a minha grande incentivadora. Foi através da minha avó que isso tudo começou. Eu entrei para a banda em 1989. Eu tinha 10 anos na época. Foi um convite que o Maestro Boró e o Eustáquio, eles passaram nas escolas fazendo esse convite para quem quisesse fazer aula de música, né, entrar. Tinha alguns amigos meus que já tocavam na banda. Foi aí que eu comecei mesmo, né, que eu fiz as primeiras aulas de música ali com o Boró. Inesquecível. E eu entrei assim, bem novinho, de 9 para 10 anos de idade. E se eu tivesse continuado assim, eu estaria com 42 anos de Associação Musical Cajuruense. Eu entrei na banda em 1981. Entrei por influência do amigo que eu tenho, né, que é o Marcelo Madureira, que tinha entrado um ano antes, em 1980, e eu entrei em 81. Que a primeira vez que eu toquei foi na última Semana Santa do Padre João. Iniciei a música na barriga da minha mãe. Né, sempre assim, mas esse despertar ele realmente mesmo veio em 1996. Falava na igreja, né? A banda tá abrindo inscrição para novos músicos. Eu entrei para a banda com 11 anos de idade. Antes de iniciar as minhas aulas aqui com o Maestro Boró, né, eu fui musicalizado no Coral Jasmim, porque eu tinha só 8 anos quando eu tive o desejo de tocar aqui na banda, né, de aprender algum instrumento. Só que como a banda só aceitava alunos a partir dos 11 anos, eu fui então participar do Coral Jasmim, sob a regência do Roberto, né? Aí eu estava com 14 anos. Um dia faltou o batedor de bom, eles me pediram para bater, eu bati aqui, eles gostaram e eu continuei. E do bom eu passei para o tarol, do tarol eu peguei o instrumento e foi. A banda de música sempre foi muito atuante nas festividades católicas da cidade, tocando dobrados e motetos com partituras centenárias. Nós aqui na banda, nós tínhamos um repertório bem eclético, né? Iam das valsas aos dobrados, as baladas, né? Mas os dobrados eram o gênero musical que mais me chamava a atenção, que eu gostava mesmo de tocar. Nós tocávamos várias músicas. Então, na celebração, nas procissões, tinha uma música suave. Depois comecei a tocar no carnaval. Não, isso aqui é a única coisa que por acaso, que eu me dediquei mesmo, foi Semana Santa, no moteto. No moteto foi que
Motete, a Semana Santa, mas aí vinha uma Semana Santa com a motete. O instrumento que eu peguei para tocar foi um trompete. O Boró me deu um trompete e era um trompetezinho velho. Quando você pegava ele e colocava na boca, o bocal ficava aqui e a campana descia. Ele era torto. Então, na época, todo mundo, a maioria das pessoas que entram na banda quer tocar saxofone. Mas eu entrei com trombone, né? Aprendendo trombone, fiquei tocando uns 6 meses de trombone. Até que um dia eu vi um trompete lá, meio parado lá, num cantinho lá. Peguei para experimentar, para tocar, e o Boró perguntou: você quer tocar trompete? Aí eu, pai, vamos aprender então. Desde então eu toco trompete. Troquei o trombone pelo trompete. Na banda mesmo eu só toco as linhas, né, do sax, né? Só não peguei o barítono ainda, porque eu não posso pegar peso. Mas o tenor eu já toquei, o alto, né, o sopranino eu já consegui pegar. E tem a requinta, né, que é um instrumento, ele é parecido com o clarinete e tem um som agudíssimo, né, da mesma família, linha, né, para a questão de pegar, tocar, né, a partitura. Bem dizer todos, o que faltava música eu tinha de pegar. Quando ia numa procissão ou até mesmo nos encontros de banda, né, o que faltava eu pegava. Eu comecei com o trombone e junto comigo entrou um grande amigo que eu tenho, talvez o meu melhor amigo, o Luiz. Aí eu e o Luiz Carola também entrou junto comigo. O Boró olhou pra gente assim e falou assim: vocês dois, vou dar um trombone para cada um de vocês dois. Vocês é muito amigo. Aí foi assim. Na história da banda, passaram alguns maestros, cada um com suas características e personalidades, deixando seu legado e perpetuando a tradição musical de mais de 100 anos. Eu entrei na banda de música, como eu disse, em 1990. O professor de música era o Boró, né? E também maestro. Ele tinha uma função ali, ele fazia tudo, ele ensinava o pessoal que estava chegando na banda de música e também a gente ensaiava o pessoal que já estava tocando. Quando eu entrei na banda, o maestro que estava no momento era o saudoso Boró, né? Então eu fiquei com ele, sobre a regência dele, um bom tempo. Iniciei sobre a regência do maestro Boró e saí com uns 16 para 17 anos sob a regência do Boró também. Era o Boró. Ele chamava atenção quando era preciso. Era o jeito dele. Ele era muito bom. O maestro que regia a banda quando eu comecei era o maestro Boró. Depois dele, o Donizete ficou um pouco de tempo. Logo o Donizete saiu também, o Marcelo Madureira ficou mais um tempo. E depois, quando o Marcelo Madureira precisou afastar para ir fazer faculdade, que ele estava morando em Belo Horizonte, o maestro Boró voltou. Dentro da trajetória da banda, eu aprendi a música, né? Graças ao Boró, a quem eu quero aqui expressar um sentimento de muito carinho e gratidão, porque foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, né? O Boró era uma figura, né? Eu aprendi muito com ele, assim, desse jeito bruto dele de ser. Eu aprendi muita coisa com ele, assim, principalmente nos meus 5 primeiros anos que eu estive à frente da banda, junto com ele, né? Eu fui maestro da banda por um período, qual ele estava vivo. A gente sempre dividia, né, as apresentações, os concertos. Às vezes eu ensaiava a banda, aí ele regia, ele ia no meu lugar na apresentação. Às vezes algum dia que ele não estava bem, eu assumia. O maestro na época era o Boró, né? O Zé Vital. E sempre foi ele durante muito tempo. E agora
nunca imaginei, né? O maestro sou eu. Então, entrei na banda como músico e agora virei o maestro da banda. A sede da banda, na minha época, sempre foi aqui no porão da igreja, né? Esse espaço pequenininho que nós estamos aqui hoje, né? Era um lugar que, com pouca estrutura, né? Pouca ventilação, né? Era um espaço pequeno, mas onde se faziam grandes coisas. Eu peguei todas as sedes, né? Primeira, aqui, né, onde nós estamos aqui gravando. Depois, a sede nova, né? A banda, não me lembro mais de ela ter tocado em outra sede. A sede era muito limitada, mesmo com um número menor de músicos, né, de alunos, melhor dizendo, na época das aulas, ainda era muito limitado, assim, o espaço era muito pequeno, tinha muito mofo, porque ali não havia ventilação. No fundo aqui da creche tinha uma casa velha ali. Aí daqui que o Padre João, nós construímos lá o salão paroquial, que a banda mudou para cá. Se tem uma coisa que nunca faltou à associação musical, foi situações engraçadas e felizes. Afinal, todos que por aqui passaram sempre levaram consigo a alegria de estarem entre amigos, criando laços e memórias afetivas. Eu me lembro bem que a gente foi jantar lá no grupo e o Boró pegou o prato de comida. E tinha uma cadeira como essa que eu estou sentado. E o Jezinho, sem ver, porque ele estava de costas para o Boró, ele pegou a cadeira e virou. E sentou. Quando o Boró sentou, ele caiu. Só que ele caiu e o prato, ele não deixou cair. Todo mundo olhou para ele e riu bastante, sabe? Esse dia o pessoal riu, mas riu com vontade, porque foi muito engraçado. Mas o mais engraçado disso é que ele caiu mesmo, assim, de cair. Não foi em câmera lenta, não. Ele caiu, fez barulho. E o prato ficou. Não caiu. Quando o ônibus funcionava, dava tudo certo, né? Eu acho que o ar do ônibus acabou. Eu acho que isso trava o motor, se não me engano. A gente não conseguiu abrir a porta, não conseguiu ligar o ônibus. E nada de funcionar. Até que o Laci foi sair procurar uma ajuda. E o Juliano, tubista da banda, tentou e conseguiu ligar o ônibus. E ligou o ônibus e a gente foi embora. A gente estava no desespero, assim, esqueceu o Laci para trás. Aí depois o Laci voltou todo estressado e xingou a gente. E, enfim, sempre assim, né? O transporte sempre foi um desafio. Quando o ônibus ligava e saía, já era uma grande vitória. O que aconteceu? Na época que eu comecei a dar aula, entrou essa turma, o Caio, o Marcos mesmo, né? Fusquinha. O irmão do Caio, do Fusquinha. Agora o que me deu mais trabalho foi o Fusquinha, né? Que às vezes eu tava lá no quadro e ele colocava ali aquelas buchinhas de papel na caneta e jogava lá em mim. Que ele não deixava ninguém estudar, né? Era jogar bola de papel nas pessoas e chegava lá, ia conversar. Aí foi até que um dia eu pusei para ela, olha,
você não entra aqui mais hoje, não. Mas depois eu abri a porta e deixei ele entrar. A gente foi pra barragem e lá tinha criançada, né? A banda sempre, nessa época, a banda, ela vivia de dois extremos. Ela tinha a turma lá dos seus 12 até 16 anos, por aí, e tinha o pessoal mais velho, acima dos 50, 60 anos e tal. E eu me lembro que o Boró, já alegrinho, já tinha tomado uma cerveja, eles arrumaram uma bola lá, a gente tava jogando bola, o Boró foi jogar com a gente, alguém deu um drible no Boró, ele escorregou e caiu numa moita de espinho. E era aquele espinho que solta um leite branco, então assim, a gente não sabia se ia ou se tirava o Boró da moita de espinho, só sei que foi muito engraçado. E a banda de música era tudo isso, era um misto de sensações. Eu lembro que um antigo integrante já falecido, seu Jesuíno, a gente chamava ele de Jezinho Sapateiro. Ele marcava com os músicos, o Boró falou, o ônibus vai sair 8 horas. Aí ele chegava, amanhã é 6h30 aqui, hein? 6h30. Chegava todo mundo 6h30 lá, um frio danado pra sair, né? Porque o Jezinho falou que era 6h30, ele mesmo nada. O ônibus ia sair umas 8h30, a gente tinha que passar na casa dele pra pegar ele, que ele não vinha, ele mesmo tinha que passar na casa dele pra pegar, era um que... Por meio de aulas e vivências práticas de música, a Associação Musical proporcionou a muitos um futuro promissor, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Despertei o gosto pela música. E a minha passagem pela banda se tornou ainda um divisor de águas, porque eu via que uma possibilidade de emprego, sabe, de ser alguém na vida, de ser um formador de opiniões, de ser um educador, de levar uma boa música para as pessoas, né? Então isso para mim foi muito importante, né? Mas o que mais a gente guardou foi aquela passagem de semana assim, com o Padre João. Padre João é um dos que mais incentivou a gente lá. Eu estou chegando agora de uma viagem internacional, e o que me fez assim estar nessas viagens internacionais, teria que tocar músicas de carnavais. Tipo assim, um frevo, tinha que tocar um samba, não sei o que tem. Além do masterclass e da apresentação lá, eu tinha esse trabalho para fazer com um grupo de percussão. E o que me levou a fazer esse trabalho lá foi exatamente as coisas que eu fiz a vida inteira dentro da banda de música antes de ir para minha formação. Eu tocava no carnaval, no baile, na procissão, então fiquei social, né? E fiquei satisfeito. A banda, para mim, foi uma instituição que mudou a minha vida, né? Eu cresci dentro da banda, eu vivi a vida inteira dentro da banda, e hoje a pessoa que eu sou, as atividades que eu faço, tem muita ligação e tem muita influência de tudo que eu passei aqui dentro, de tudo que eu vivi aqui dentro, né? A banda foi um divisor de águas na minha vida, assim. Hoje eu sou músico profissional graças à banda. Eu tive essa oportunidade, né? E se a gente for olhar para outros municípios, seja em diversas outras realidades, né? Digo, tanto em pequenas cidades, como aqui de Cajuru, quanto em grandes centros, né? A banda realmente foi crucial nessa minha formação e nessa minha decisão de ser um músico profissional e hoje estar atuando, né, no estado do Espírito Santo, como professor, como regente de banda também. E é isso, né? Eu sou muito grato à Associação Musical Cajuruense. Em mais de 100 anos de existência, nossa querida banda de música encantou e alegrou o público por onde passou. Para os seus músicos, a banda representou ser parte da família. E assim continua a história. Novas gerações virão e a essência musical cajuruense permanecerá sempre viva.